A tua recomendação para quem está começando a investir em renda variável com foco em dividendos? Legal. Bom, a minha recomendação imediata é: o seu investimento em ações começa na sua reserva de emergência. Inevitavelmente, impreterivelmente, tem que ser a reserva de emergência na renda fixa. E que bom, você tem taxa de juros alta, hoje você pode aproveitar, inclusive, né, bons produtos, aí, produtos mais conservadores que rendam bem aí a sua reserva de emergência. Então, comece por aí, porque esse é um colchão que te dá uma certa tranquilidade de que se alguma emergência, se alguma coisa acontece, você não vai precisar mexer nos seus investimentos de bolsa e isso nunca acaba bem, né? Então, tenha a sua reserva de emergência antes de se aventurar pelo mundo da renda variável. E a segunda dica que eu daria é justamente isso. Se você tem R$1.000, divida esse aporte em pequenos aportes mensais. Faça isso porque, de novo, seja humilde em relação a não saber o que vai acontecer no futuro. Isso vai te permitir pegar empresas excelentes a preços diferentes, vai pingando dividendos, você vai reinvestindo, e isso vai te dando também um traquejo de mercado, você vai ganhando experiência, né? Então, fazer devagar e sempre é muito melhor do que você tentar acertar o timing e aportar uma vez só e ficar lá torcendo para esses ativos subirem, né? Não é assim que se faz. Então, é encarar os seus investimentos em bolsa como, de fato, uma carteira previdenciária. Ótimo. E para quem já investe, qual que é a tua recomendação, Luíse? Para quem já investe, continue. Não pare. E para quem precisa sair, vender os ativos em renda variável, o que você diria? Qual é o melhor momento para a pessoa que precisa desse dinheiro imediatamente vender esses papéis? Olha, não é uma coisa que eu recomende vender agora, está múltiplos muito comprimidos. De novo, né? Quando o cenário é pessimista, é hora de você comprar, não de você vender. Mas se for por uma necessidade, eu não vejo muito o que fazer, né? Venda e não repita este erro novamente. Não coloque recursos na bolsa que de fato não pertençam a longo prazo. E longo prazo eu estou falando mínimo 5 anos. Tá ótimo. Queria 2 análises suas para este ano que está começando sobre juros e inflação. Como é que a gente balanceia? Faz o balanço da carteira, pensando que juros deve continuar subindo, o Gariplo já mostrou que vai acontecer isso, então os juros continuam subindo, portanto, inflação ali no mesmo patamar. Como é que a gente monta uma carteira já sabendo que não vai ser um ano fácil? Olha, eu particularmente não montaria não montaria uma carteira pensando única e exclusivamente em 2025. Eu pensaria, olhando para o horizonte de investimento que você quer permanecer na bolsa, quais são as empresas que você teria em carteira, que se o mercado fechasse amanhã e você só acordasse, né, só pudesse ver as suas cotações daqui 10 anos, ativos que você estaria confortável. Tanto pelos fundamentos, tanto pelo preço que você está pagando. É tão simples quanto isso, né? Então, reforça mais uma vez aquilo que comecei falando, né? Empresas de setores mais resilientes, com negócios perenes, que tenham correção de inflação, que você consiga dormir tranquilo. No final do dia, investir não é para trazer mais ansiedade, é para retirar a ansiedade de que lá no futuro você vai ter uma renda passiva que você possa confiar mais do que naquela que está disponível para você via INSS, né? Então, de novo, eu não fugiria dos setores principais BEST, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, com destaque para os 3 primeiros, o BES, né? Eu acho que o saneamento e telecom são setores mais capital intensivo, vamos dizer assim, estão passando por um volume de investimentos bastante grande e pode ser que o dividendo, o cobertor fique um pouquinho mais curto temporariamente ao longo de 2025 para redução de dívida, para cumprir esse volume de investimentos, né? Agora, quando você olha para o BES, Banco, Energia e Seguros, são setores que tendem até a se beneficiar com o aumento de taxa de juros, né? Então são setores, eu diria assim, mais defensivos e que podem te trazer uma certa tranquilidade se você está começando nesse período tão turbulento, né? Agora, a gente não pode afirmar com certeza para onde vai o Ibovespa em 2025, para onde vai o câmbio, para onde vai a taxa de juros. Mas se você montar um plano e tiver uma estratégia, eu tenho certeza que colocando isso em prática ao longo do tempo, você vai se sentir cada vez mais confortável mesmo em tempos como esses, né? E são justamente em tempos como esses
que você tem aquela vozinha lá atrás falando, meu Deus, o que você está fazendo? É que é o momento de comprar, né? Isso se chama o som dos canhões, né? Então agora é o momento de você começar. Se você tiver a cabeça no lugar, tiver caixa, seja conservador, devagar e sempre, comece. Luiz, dividendos de empresas no exterior. A gente na Inteligência Financeira outro dia fez um texto sobre isso, não é tão simples. Não é. Porque não são todas as empresas que pagam dividendos lá fora, mas você tem olhado para isso? Isso está no teu foco ou não? Não, deixa eu até fazer um comentário curioso. Nós fomos agora recentemente, voltamos de Colômbia, né, que a gente tem o nosso MBA e levamos 45 alunos do MBA para fazer essa dupla certificação, né, em Value Investing por lá, né, a meca do Value Investing, onde Benjamin Graham ensinou o Buffett. E, claro, os ensinamentos fantásticos, mas ficou muito claro para mim que a modalidade, assim, o framework que eles têm lá é completamente diferente do nosso, né? Aqui a gente está acostumado com voos de galinha e depressão, e voos de galinha e depressão. Lá esses ciclos são mais longos, né? Então, taxa de juros estruturalmente mais baixas, né? Você tem uma estabilidade da economia que permite que outros tipos de negócios se desenvolvam, né? Então, lá não se fala em dividendo. Lá se fala em growth, né? Se fala em empresas muito mais voltadas para a inteligência artificial. Então, eu vejo pouco espaço para essa estratégia ganhar atração lá fora, principalmente com essa... eles são muito vocais em focar muito em growth, né? Você tem também questões tributárias que não são favoráveis ao stock picking para empresas necessariamente boas pagadoras de dividendos, né? O que você tem lá é um incentivo muito grande para você investir via ETFs. Eu, particularmente, para quem gosta de se expor ao exterior, eu acho que é uma estratégia mais inteligente, né? Porque você assume uma abordagem passiva. Então, o seu trabalho vai ser escolher ali um ETF que reflita os ativos a que você quer se expor, e você não precisa ter o trabalho de ficar analisando ativo a ativo. Até porque a assimetria de informação, ela praticamente não existe lá fora, né? Então, você tem um volume de dados muito grande, você tem uma quantidade de profissionais, uma mídia mais especializada focada nisso. Então, são mercados completamente distintos, né? Então, acho que se você quer ter uma renda em dólar, quer ter uma exposição lá fora, eu particularmente acredito numa estratégia mais passiva. E eu vou ler, eu acho que essa estratégia passiva vai chegar, não diria para 2025, mas eu acho que é uma abordagem que tende a crescer ao longo do tempo aqui no Brasil também, né? Então, acho que o produto aí que tende a democratizar de verdade os investimentos em bolsa para pequenos investidores de varejo vão ser os ETFs também. Muito bem. Luiz, eu queria falar um pouquinho só sobre o pacote fiscal do Haddad, do ministro, e imposto de renda sobre dividendos. Que análise que você está fazendo dessas duas coisas que estão ligadas? Legal. Olha, quando a gente fala de pacote fiscal, né, assim, não é que eu acho que o pacote fiscal tenha sido bom ou ruim. Eu acho que tem medidas ali que são muito boas, mas que vieram em um momento muito inoportuno, né, em que o mercado esperava uma postura, acho que mais conservadora e cautelosa em relação ao fiscal, e não foi muito o que se viu, né. Eu acho que escancarou um posicionamento de que Lula e sua equipe, acho que estão muito focados não na economia, mas já pensando nas eleições de 2026, né? O que não deveria surpreender ninguém. Por outro lado, você vê, basta uma fala um pouco mais coesa, né, coerente, mais conservadora dos presidentes da Câmara e do Senado, para o mercado já reagir bastante positivamente depois de 2, 3 pregões bem sangrentos, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é o menor sinal de que, pelo menos, a gente não vai haver um aumento dos gastos fiscais. Pode ser que a gente se surpreenda, inclusive, com a Bolsa em 2025, né? Eu, particularmente, opinião, né? Tenho 50% de chance de estar errada, 50% de chance de estar certa, mas eu acho que boa parte dessas medidas já chegam desidratadas ao Congresso, né, que eu acho que devem responder de uma maneira um pouquinho mais dura, vamos dizer assim, um pouquinho mais cautelosa e trazer o executivo um pouquinho mais para a realidade. Essa é a minha opinião. E imposto sobre dividendos, o jeito é correr agora? Não, olha,
2021, 2022, 2023, a gente teve 3 propostas diferentes e 3 propostas essas que foram vetadas no Senado e na Câmara, né? Uma que inclusive foi proposta pelo governo anterior, né? Foi justamente na gestão Bolsonaro-Paulo Guedes, parou no Senado. Depois a gente teve outros 2 projetos de lei, não vou lembrar o nome agora, mas depois posso passar, enfim, que foram vetados, inclusive agora o da reforma tributária, que na semana passada ou retrasada também foi desidratado pela Câmara. Então eu acho muito difícil que esse tipo de medida passe, tá, Anne? Mas se passar, assim, a gente tem que lembrar que os dividendos eram tributados no Brasil até 1995. Então a estratégia já existia por pelo menos 20 ou 30 anos e deu certo mesmo com essa tributação. Segundo ponto que a gente deve lembrar é que os agentes econômicos, é instintivo que eles se organizem a fim de pagar o menor imposto possível, né? Então, não me assusta o efeito que vai causar nas empresas de capital aberto. Me assusta o efeito que isso pode causar nas MEIs, por exemplo, nos pequenos e médios empreendedores, que são os grandes empregadores do país, que já estão sufocados, com a corda no pescoço, né? Então, isso é um incentivo, inclusive, para você pejotizar muitas dessas despesas pessoais dentro do CNPJ, né? Então, eu acho que é uma medida que, de novo, aparece, eu acho que, de novo, não deve passar, tanto na Câmara quanto no Senado, mas, claro, eu acho que as empresas estão de olho nisso. Não é à toa que 21, 22 e 23 foram anos muito bons para a distribuição de dividendos, principalmente o JCP, que aumentou durante esse período justamente por aquela ameaça tanto de extinção do JCP, como depois aquela medida para aumentar em 20%. Então, os agentes econômicos se antecipam a esse tipo de mudança, né? Então, e são mudanças que seriam vigentes para 2026, né? Então, sofrer por antecipação no Brasil é perigoso. É perigoso de você infartar por um negócio que nem aconteça, né? Então, se preocupe com o que, de fato, quando virar realmente manchete de jornal e for um fato. Tá, antes disso, não se preocupe. Boa. Você falou um pouco da carteira Best, mas tem algumas apostas que você apontaria, assim, especificamente, algumas ações pagadoras de dividendos para 2025 que o investidor deve ficar de olho? Olha, acho que eu sinto que eu vou frustrar algumas pessoas aí que vão ser algumas figurinhas repetidas, viu, Anne? A gente continua bastante otimista com os nossos aportes, pessimistas com a economia, né? Então, isso significa que a gente vai continuar apostando em setores e empresas resilientes. E acho que o grande segredo é você ter empresas impopulares em momentos impopulares da Bolsa. Como é que é? Repete. Empresas impopulares em momentos impopulares. O que significa isso? Bom, o momento é impopular, né? Se você sair na rua hoje, ninguém investe em ações. Empresas impopulares são aquelas cuja narrativa não é favorável no momento, né? Então, você tem algumas empresas que vêm crescendo lucro trimestre após trimestre, ou se você olha num período mais longo, várias dessas empresas têm superado as estimativas dos analistas, né, superado as estimativas de mercado em termos de rentabilidade e lucratividade. Então, por exemplo, o Banco do Brasil continua negociando a 4 vezes preço-lucro, abaixo de valor patrimonial, pagando um dividend yield superior, um pouquinho superior a 10% ao ano. Então, de bancos, acho que esse seria o nosso grande destaque, né? O Barsi também, já falou algumas vezes, tem Bradesco também, acho que na visão dele existe uma assimetria e é uma empresa que, querendo ou não, está fazendo um grande movimento, um grande turnaround, vamos dizer assim, né? É difícil, a gente tem que lembrar que é difícil você dar um cavalo de pau, um transatlântico, né? Um navio muito grande, então você vai virando devagarzinho, mas taxa de juros para cima tende a beneficiar o setor bancário, o setor financeiro, né? E olhando aí para algumas outras coisas também, acho que Caixa Seguridade também é uma empresa que ao longo de 2024 deu bastante alegria e também é uma empresa que acaba se beneficiando com o aumento de taxa de juros. BB Seguridade, que é uma das grandes empresas da minha carteira. Eu acho que são, assim, dificilmente a gente vai falar nomes que sejam desconhecidos do público, né? Justamente porque a gente foca em quantidade de ações. E são setores que, como eu disse,
tem uma resiliência maior frente a momentos desafiadores, principalmente em relação à taxa de juros alta. Né? Teu pai é um grande crítico do setor de varejo. Como é que você está vendo o varejo para 25? Olha, o complicado sobre o varejo e outros setores, né, não vamos só personalizar no varejo, mas existem alguns setores, principalmente muito vinculados à economia brasileira, né, que são bastante impactados por fatores exógenos, né, fatores macroeconômicos que o melhor dos gestores muitas vezes não consegue blindar essas empresas desses efeitos. Né? Então, o varejo é um deles que está muito exposto a isso. Né? Eu acho que um cuidado que os investidores devem tomar é não necessariamente o múltiplo que era negociado no setor de varejos, por exemplo, em 2020, 2021, ele pode voltar a se repetir. Né? Eu acho que muitas das coisas que aconteceram ali, talvez a gente esteja enfrentando uma compressão de múltiplos mesmo. Acho que algumas mudanças estruturais, por exemplo, concorrência, baixa barreira de entrada, assim, é um setor muito complicado por todos os ângulos que você olhe, né? Então a gente não gosta de coisas muito cíclicas, né? A gente prefere coisas que passa ano, passam governos e essas empresas ficam, né? E ficam cada vez mais fortes, independente da qualidade da gestão.